Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. E eu já chamei aqui a pastora Glória para participar conosco dessa live. Muito bom dia! Bom dia, bom dia, bom A dia, boa paz tarde. de Cristo. Pois é, na Bom, Angola já é boa tarde, né? já são Bom, 14 bom, horas. bom dia no Brasil, boa tarde na Angola. Que honra para mim, que privilégio ter você aqui conosco, participando, contribuindo de alguma forma aqui com a vida das mulheres, com tanto conhecimento, sabedoria, experiência. Eu sei que você lida com mulheres aí, com muitas mulheres na Angola, em situações muito adversas, né? Diante de uma situação de pobreza, de violência, né? E com certeza seu ministério aí com mulheres, né? Você também é cantora, mas está sempre, né, ao redor aí de mulheres, trabalhando, liderando e influenciando de alguma forma. Eu quero te deixar, te dar o meu bom dia, né? Te dar o meu agradecimento e pedir para que você se apresente aí para o pessoal que está aqui do Brasil que não lhe conhece ainda. Muito bem. Todos os manos e manas aí no Brasil, bom dia. E os irmãos aqui em Angola, boa tarde, com a paz de Cristo. Nós cremos em Deus, que é um tempo que se abre para nossas vidas, especialmente para a minha vida, porque há muito tempo que eu já venho orando a Deus: Senhor, me conecta a esta mulher, me conecta a esta mulher. É, Admiro muito o seu trabalho, respeito, honro e louvo mesmo a Deus pela tua vida, pela tua família e pelo ministério que Deus entregou nas suas mãos. Muito obrigada pelo Amém. convite mesmo. Para mim foi uma grande honra, foi um privilégio muito grande e eu só tenho gratidão a Deus e a si pelo convite. Bom, Glória Silva é o meu nome. Sou pastora aqui na Catedral de Adoração e Promessa em Angola e Luanda. Sou casada com o pastor Ismael Sebastião. Somos líderes aqui em nossa igreja. A nossa igreja é pequena, não é tão grande. Temos apenas 8.000 membros dentro da igreja. Então, estamos ainda a engatinhar. A nossa igreja não tem um espaço maior ainda. Estamos à espera de passar essa fase do confinamento para terminarmos. E dentro da nossa igreja só comportamos ainda 5.300.000 pessoas dentro da nossa igreja, aonde com toda a ansiedade eu aguardo por essa grande mulher para vir nos instruir a todas, a todas, a todas. Amém, querida. Deixa eu só aqui fazer. À medida que a pastora for falando, a gente vai bater um papo. Eu tenho aqui algumas perguntas que as mulheres já me mandaram aqui no meio da semana, mas eu vou fazendo algumas pausas, né, para chamar a atenção das mulheres para algumas coisas muito específicas, né? E aqui eu já quero fazer uma pausa para. Eu tenho certeza que a sua fala chamou a atenção de algumas quando você disse que a igreja é pequena, né? Tem 8.000 membros e cabe 5.300 pessoas dentro do templo, né? E que vocês estão ansiosos por um espaço maior. Eu não sei qual é a realidade na Angola, mas aqui no Brasil isso é uma igreja muito grande, é uma igreja muito relevante com uma quantidade de membros dessa, né? E aqui eu quero chamar, né, a atenção, eu não sei você que está aqui assistindo a live, mas a gente conecta no espírito, né? A sinceridade que a pastora Glória falou isso, e não foi só 8.000 membros, não, para ela é pouco mesmo. Né? Então, isso mostra que o alvo dela está acima disso. Né? Então, ela não se conforma com uma quantidade ainda que aos olhos dela e do marido dela, para o ministério dela, é pequeno. Né? Então, ela fala com uma naturalidade tão grande, né? Porque é alguém que está em movimento, em busca, crendo, falando, profetizando aquilo que eles aguardam. Então, se você que é pastora, está aqui assistindo essa live, você que é líder de célula, de grupo, e vê uma quantidade pequena de pessoas, né, aos seus olhos naturais, comece a falar e a profetizar aquilo que você deseja alcançar. Né? Essa é a atitude, né, de uma mulher posicionada em Deus na sua fé, naquilo que é o que Deus tem para a vida dela e para o ministério dela. Pastora Glória, vamos lá. Eu quero fazer a primeira pergunta, e a primeira pergunta é: o que é ser uma esposa virtuosa?
Bom, doutora Gláucia, pastora, eu acredito que todas as questões da mulher virtuosa estão dentro da Bíblia Sagrada. E nós, como crentes, a gente não faz nada sem nos faltar a Bíblia Sagrada, né? Nosso foco, nosso meio de resposta é Bíblia Sagrada. E eu gostaria de ler aqui uma porção da palavra de Deus. Se as pastoras estão ali, as irmãs estão do outro lado, tem Bíblia. Por favor, abra mesmo a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no versículo 5. A Bíblia diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dê, e a todos liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Todas as nossas questões, todas as nossas preocupações, a Bíblia dá uma resposta. Ser uma mulher sábia, virtuosa, ser uma mulher que aos olhos de Deus ganha algum prestígio, tem alguma elevação, é nada mais, nada menos do que olhar para o seu esposo como uma autoridade que foi instituída por Deus. Olhar para o seu esposo como o líder, o cabeça, o sacerdote. Porque a sabedoria faz com que muitas mulheres acabam matando vários problemas dentro de casa. Quando eu sou uma mulher que eu tenho sabedoria na minha forma de falar, eu tenho sabedoria na minha forma de comportar. O Tiago nos aconselha a pedir a Deus. A maior sabedoria de uma mulher é consultar a Deus. A gente chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo, mas eu creio que Tu és o Pai nosso que estás no céu, e eu acredito que o Senhor tem uma resposta para o meu casamento. Porque quando nós olhamos para a esposa de Nabal, Abigail é um exemplo magnífico para todas nós. Se nós olharmos para Abigail e nos comportarmos como Abigail, teremos um casamento de sucesso, uma vida diante de Deus com honra. É aquilo que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 5, no seu versículo 25, diz que o homem precisa amar a sua esposa, assim como quer olhar para o esposo como uma autoridade que foi instituída pelo Senhor. Como é que o marido vai olhar para a esposa se a esposa não quer olhar para o seu marido como a liderança lá em casa? A esposa não quer olhar para o esposo, ouvi-lo, não quer acatar o conselho. É bem complicado. Então, esta mulher, Abigail, ela nos dá várias oportunidades de um sucesso, de um casamento de sucesso. Ela nos dá, nos apresenta características de uma mulher bonita, bem colocada na sociedade, mas uma mulher que aprendeu a honrar. Porque ela podia desejar que Davi fizesse algum mal ao seu esposo. Ela podia desejar, porque ele era rude, segundo a Bíblia Sagrada. Nabal era um homem agressivo, bruto. Mas ainda assim, Abigail tapou a nudez do seu esposo. Abigail cobriu o seu marido. E Abigail foi ter com Davi. Abigail deu oportunidade ao seu esposo de renascer. Porque uma atitude pode mudar muitas coisas, pastora. Uma atitude pode quebrar paradigmas. Assim, eu chamo a atenção aqui, né, para que a gente entenda que talvez muitas mulheres aqui, quando você começou a falar, pastora, mas ela não sabe o marido que eu tenho aqui em casa. Meu marido não é cristão, meu marido é grosso, meu marido é isso. Ele pensa muito diferente de mim. Algumas disseram, meu marido é muito limitado, né? Porque tem mulheres que se desenvolvem, né, intelectualmente, estudam, teve uma oportunidade, talvez, a mais do que o seu marido, né, de adquirir conhecimento, de estudar, tem uma cabeça um pouco mais aberta, e elas se colocam numa posição de eu sei mais. Eu sou mais inteligente, né? E isso por si só, achar isso de si e olhar para o seu marido com essa indiferença, gera em você, mulher que está aqui assistindo essa live, um sentimento de superioridade. E se você já olha e já nutre pensamentos, né, ligados a isso, a esse sentimento de que ele é inferior a você, automaticamente vai ficar muito difícil que você olhe para ele e respeite. E o que a pastora Glória está colocando aqui para a gente, né, o respeite
existe, e mais do que respeitar, o honrar, o ter como alguém que está acima de você naquilo que é o plano de Deus para o casal e para a família, né? Quando a pastora agora aqui coloca muito bem, né, o comportamento de Nabal, foi um homem completamente insano, completamente inconsequente, né? E ainda assim, a atitude dele não fez com que a esposa saísse da posição dela. Então, não importa se o seu marido é grosso, se ele não tem a Jesus, se ele é um homem, enfim, que faz diversas coisas erradas, né, que possam talvez você olhar e abominar e não concordar, ser um homem tolo, né? Isso não te dá o direito de sair da sua posição de esposa, de não cumprir o seu papel de esposa, de não dar a ele a honra que é devida, ainda que ele não cumpra o papel dele. Não é isso, pastora? Porque quando nós nos posicionamos de acordo com aquilo que é o nosso papel, que Deus espera da gente, é uma questão de tempo para que essa mulher, com o seu comportamento, com a sua vida de oração, profetizando sobre o seu lar, sobre o seu casamento, veja a situação e as circunstâncias mudar. Não é isso? Sim, porque lá no livro de 1 Pedro, diz que a mulher sábia ganha o seu marido calada. Há uma grande lição que é necessário tirar daqui, pastora, porque se eu sou uma mulher sábia e o casamento é do casal, mas muita coisa do casamento depende da mulher. Se eu entrei para o casamento e não estou a competir com o meu marido, a minha função não é competir com o meu marido. A minha função não é mostrar a ele que eu estou no nível superior. A minha função é de auxiliadora, ajudadora, é de apoiar a missão dele, é de abraçar o ofício que Deus atribuiu ao meu esposo. Quando eu olho para o meu marido e compreendo a visão que Deus colocou na minha vida, aquilo que está em Efésios capítulo 5, versículo 25, é consequência da minha submissão. Nenhum homem ama sua esposa conforme a luz da palavra, ama sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Há uma mulher que não se submete, uma mulher que não respeita, há uma mulher que desafia, uma mulher que usa de palavras ofensivas para com seu marido. Que fala mal. Que não elogia o seu marido, fala mal com o seu marido. Existem esposas que preferem falar bem do seu patrão, preferem falar bem do colega de trabalho, conseguem apoiar, ou seja, comparar até o marido com o pai, mas não conseguem usar uma palavra de incentivo, de elogio, mas elas querem ser amadas. Não tem como amar uma mulher que não respeita o seu marido, porque um homem que não é respeitado vive pela metade, não é completo. Se toda mulher soubesse que submissão não é ser humilhada, não é ser maltratada, não é ser pisoteada pelo esposo, não é estar lá embaixo, mas submissão é estar debaixo da missão, é estar debaixo da liderança do seu esposo, muita mulher teria o seu casamento na rocha. Só que o maior problema é que as mulheres estão a comparar-se. O meu marido não me dá, eu também não vou dar. O amor do seu marido é consequência da sua submissão. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que vós, mulheres, submetem. Está lá, Efésios 5:22. Começa com a mulher, depois passa 2 capítulos, 2 versículos e vai para o homem. Significa dizer que o casamento é do casal, mas muita coisa depende da mulher. Saber como falar com o esposo, saber como se dirigir ao seu marido. É verdade que o casal tem intimidade, o casal é amigo, mas não te dá o direito de você maltratar, desonrar. Muitas são as mulheres que comparam o marido com o patrão. O meu patrão é até melhor do que tu. Comparam o amigo com o marido, comparam o pai com o marido. E nenhum homem aceita isso. Então, se você quer um casamento de sucesso, há sacrifícios que precisam ser feitos. Quer um casamento de glória, tem renúncias que precisam ser feitas. Você precisa abrir mão de muita coisa. Se o teu marido não quer que você tenha esse tipo de comportamento, não tenha. Porque quando a Bíblia vai dizer que a mulher sábia ganha o seu marido calada, calada como? Dobra mais os joelhos e fala menos.
Tem mulheres que falam muito e oram pouco. E o casamento faz-se debaixo de joelhos, orando com intercessão e súplica. A Bíblia nos aconselha a chegar diante de Deus e falar com Deus: Senhor, o meu marido é tua imagem e semelhança. Por que o meu marido continua nesse caminho errado? Por que ele comete isso? Quando você fala com o teu pai, quando você chega diante do teu pai e diz: Senhor, eu não aguento mais esse casamento. Eu estou cansada. O casamento está me a causar, está me a desgastar. Senhor, faça alguma coisa. Eu duvido que Deus não vai fazer, porque a Bíblia Sagrada diz que a um coração contrito, Deus não rejeita. Não rejeita. E quando você, mulher, ora pelo teu marido, dobra o joelho pelo teu marido, diz: Senhor, abençoe o meu marido. Senhor, coroe o meu marido. Aonde for o meu marido, resplandeça a vida do meu marido. Não tem inimigo não tem marido que não vai amar sua esposa, porque o próprio Deus vai criar nisso e vai criar esse desejo no seu coração. Só que nós estamos a inverter valores. Pastor, eu acho muito interessante, né, essa colocação e assim todas as lives, né, que eu tenho feito aqui, temáticas, a gente sempre, em algum momento a gente traz aqui à luz aquilo que é a grande verdade. Nós não conseguimos ser esposas virtuosas na prática, mulheres virtuosas na prática. Aquilo que nós ouvimos no culto no domingo, no evento, no congresso, nós não conseguimos praticar na nossa vida, porque muitas agem como se aquela palavra ali fosse algo mágico, que viesse sobre a sua vida, né? Como se a Bíblia, a palavra de Deus até mesmo, versículos maravilhosos como esse que a pastora leu aí em Efésios e tantos outros, fosse um passe de mágica. Existe um preço a ser pago, existe um comportamento que precisamos ter para que essa palavra se cumpra. E o que nós mais vemos são mulheres reclamando, insatisfeitas, infelizes nas diversas áreas da sua vida. E hoje aqui nós estamos falando da vida conjugal, mas elas só querem falar, elas só querem reclamar, elas se queixam com a amiga, elas ligam para a mãe, ela liga para a sogra, ela fala para todo mundo, mas a atitude correta, certa, sábia, que essa mulher precisa ter, ela não tem, que é depender do pai dela, que é entrar no seu secreto, né, e desenvolver esse relacionamento de intimidade. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando no nosso casamento e em várias áreas da nossa vida, né, que não estão de acordo, que estão muito longe da vontade de Deus, acredite, mulher, é fruto da sua falta de intimidade com Deus. É falta de você ter o seu tempo de oração, desenvolver essa intimidade, perguntar para Deus o que fazer, Senhor, qual é o próximo passo, quantas e quantas vezes, né, eu já tive vontade de responder algo e na hora, por ter essa conexão com o Espírito Santo, pedindo a Ele capacidade para ser essa esposa virtuosa na prática, porque tem horas que a gente a gente é humana, né, o sangue ferve, a sua cabeça pensa um monte de coisa, né? Dá vontade de você responder e na hora o Espírito Santo respira, né? Não responda nada. Ou abrace, né? E o Espírito Santo ele vai nos conduzindo dia após dia, no comportamento correto, no olhar correto. E é impressionante, mulher, o quanto você tem a capacidade de mudar a realidade do seu casamento, esteja ele em que nível for, em que situação for, quando você recorre a Deus, quando você busca no altar, quando você cria essa dependência de Deus e entende que não é na força do seu braço, que não é no seu jeitinho, não é da sua maneira, muito menos com a sua imposição e menos ainda com o seu falatório. Falando, se queixando e reclamando. Porque tem muita mulher desejando um bom casamento, poucas mulheres disponíveis a investir no casamento. Muita mulher que olha: eu gostaria de ter o casamento da fulana, o marido da fulana, o marido da... Ei! No meu livro que eu escrevi, Com Quem Você Está a Lutar, lá no livro tem uma parte que eu explico acerca do meu quarto de guerra. Toda mulher precisa criar o seu canto de guerra. Toda mulher precisa ter um espaço de guerra com Deus, onde você vai falar para Deus aquilo que te fere. Porque ao invés de eu desejar o casamento da minha irmã,
da outra mulher, eu não sei o que ela passa no escuro. Eu não sei o que ela passa no quarto, quando não tem holofotes, quando não tem aplausos, não tem ninguém. Ninguém sabe quando ela está sozinha. Porque às vezes você vê, a moça está sempre feliz, o marido dela lhe deu rosas, deu... Muita gente vive casamento de aparência, mas você pode transformar o teu casamento em realidade, viver de verdade, ser feliz de verdade. Porque a obediência, a submissão, a honra ao seu marido vai lhe catapultar para outras dimensões. Como é que você quer ser aplaudida? Porque tem muita mulher que... Porque nessa questão da honra, acaba colocando também os parentes do marido. Porque se você não consegue honrar o teu marido, quem vai te defender no meio do problema com os parentes do teu marido? Quem vai falar bem de ti? Porque mulheres há que querem se comparar, querem desafiar com o marido. Querem mostrar que eu também ganho mais, agora eu sou empoderada, o feminismo está a falar muito alto e estamos a esquecer o papel da mulher, os valores que a mulher precisa preservar, aquilo que é a luz da palavra que nos foi aconselhada. Pastor prega, são várias palestras que nós ouvimos, mas poucas são as mulheres que ouvem, acatam e de forma determinante dizem: eu vou mudar o meu comportamento, porque tem caráteres que precisam ser forjados. Você tem que abrir mão. Eu quero ficar no celular até meia-noite. Não pode. Você é casada, tem que cuidar do teu marido. Eu quero falar com aquela minha amiga. Não pode. Tem que haver limite. Tem que haver controle. Muita mulher que não tem sabedoria, falta de equilíbrio emocional, falta de maturidade. Qualquer conselho que ouve, ela quer fazer. Por isso é que se diz que o filho que come em várias casas adoece com muita facilidade. Ele não sabe qual é a comida que lhe causou problema. Ele comeu aqui, ele não sabe o que está lhe a causar mal. Mulheres que ouvem muito e não praticam o correto acabam destruindo os seus casamentos. O casamento é plano, é ideia do coração de Deus. E nós que somos filhos feitos à sua imagem e semelhanças, devemos ser os primeiros a abraçar e a lutar pelo casamento, sendo que o casamento é uma das piores armas de guerra do inimigo. O diabo milita, trabalha, luta para destruir o teu casamento, para destruir o meu casamento. E se nós acordarmos, nos levantarmos, conforme lá o profeta Ezequiel, se colocar na brecha, no meu casamento, não vai haver feitiçaria, não vai haver trabalhos nenhum, não vai haver mulher que vai entrar no meu casamento. E como Neemias, tapar todas as brechas, todos os muros. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Pode falar. Deus. E eu anotei aqui alguns pontos que nos possam ajudar nessa tarde. E eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Eu apontei aqui algumas atitudes da mulher virtuosa. E uma das atitudes que eu apontei aqui é a mulher que ora pelo seu esposo. Ora pelo teu marido. Tira tempo. Vai lá embaixo, dobra o teu joelho. Fala com o teu pai. Ó Pai nosso que estás no céu. Pai, este é o marido que tu permitiste, ou aplaudiste quando te apresentei, que eu quero casar com esse homem. Por que ele está andando assim? O que falta? De madrugada, enquanto o teu marido está dormindo, ore pelo seu esposo. Declare na vida do seu esposo. Profetiza aquilo que você quer ver mudado na vida do teu marido. Ele chama de madrugada. Diz: Senhor, eu repreendo todas as influências negativas. Tudo aquilo que está fazendo com que o meu marido cometa erros. Eu rejeito de Jesus. Olha, cá em Angola, nós aqui em Angola, vou falar um pouquinho de mim. Pastora, eu entendo que o casamento é uma guerra. Você quer ter um casamento de sucesso? A guerra dentro da tua casa. Porque casamento de sucesso não é sofá, bombons na boca, morango, chocolate. Isso é novela. Casamento de sucesso é arregaçar as mangas. É você amarrar, prender o seu cabelo. É você chegar no teu amor, no teu marido: amor, quero um copo com água. Mas ele não te pediu água. É você chegar para ele e dizer: tá tudo bem. Ele não quer falar contigo, mas você precisa chegar lá. Amor, como é que vamos resolver esse problema? Tem pessoas que falam com todo mundo, não falam com o marido. Vai falar com Deus. Não, pastora Glória, o meu marido é um bruto, ele não ouve, ele é um malcriado. Ei,
Se ele é imagem e semelhança de Deus, ele tem que se submeter a Deus. Se ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem que se submeter a Deus. E quando você lhe leva cativo debaixo do sangue de Jesus, quando você lhe leva na presença de Deus, há um poder nos céus e na terra que vai cooperar a teu favor. Ore pelo teu marido. E o segundo ponto que eu peguei aqui é: ouça, escuta o seu marido. Tenha a capacidade de ouvir o seu marido. Mulheres que não ouvem o seu marido ou seus esposos, mas ouvem muito lá fora, todos os conselhos de fora ouvem, são propensas a destruir o seu próprio casamento. Ouça o seu esposo. Ouça com atenção o que ele está a dizer e pratique. Se ele está a dizer: eu não gosto do teu comportamento, você fala sem maneiras. Você fala sem educação. Você fere com as palavras, muda o teu linguajar. Peça ao Espírito Santo para transformar as tuas falas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é manso. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos transformar em mansidão. Fale palavras de bem. O segundo ponto é: elogie mais o seu esposo. O terceiro ponto: elogie mais o seu marido. Todo homem elogiado é vaidoso. O seu marido precisa ouvir o elogio de si. Elogie o seu esposo. Amor, tá bonito. Amor, gostei da camisa. Oh, cada gesto do teu marido, por menor que seja, elogie. Porque às vezes o homem quer dar passos e a própria mulher às vezes é que derruba os passos que ele está a dar. Ele luta para tentar fazer alguma coisa. Lá vem a esposa: só fizeste esse bocado? Só compraste isso? Ele não é dado a fazer compras. Ele sai à rua e compra alguma coisa. Isso não serve para nada. Elogie, é uma tentativa. Ele está a lutar, moça. Ele está a lutar. Estenda as mãos e impulsiona-o para que ele continue. E você vai ver que Deus vai transformar o teu casamento em uma maravilha. E o quarto ponto que eu tenho aqui é: abençoe o seu marido. Da mesma forma que você olha para o teu pastor e você diz assim: Deus te abençoe, meu pastor. Abençoe o seu marido. Abençoe mais o seu marido. Porque as bênçãos que você libera na vida do teu marido podem protegê-lo lá fora. Lembre-se, na rua, no trabalho, tem muitos ataques. Tem muita guerra lá fora. E aquilo que você declarar na vida do teu marido pode servir de proteção contra os ardis do inimigo. Abençoe o seu marido. Meu marido, Deus te abençoe. Vá em paz. Bom trabalho. E se você não trabalha, ficou em casa: mas, pastora Glória, você não sabe o que eu passo. Amiga, o casamento não é fácil. É duro. Vocês pensam que eu estou a vos falar e o casamento é uma moleza? Não é. É duro, é guerra. E eu digo sempre: casamento se ganha, se vence de joelhos no chão. Você pode ser bonita, maravilhosa, em pé, bem apresentada, mas não deixe de orar pelo teu casamento, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir a tua vida. Quantas são as mulheres, por não obedecerem seus maridos, perderam seus casamentos ou estão em quintos casamentos? Lembra daquela mulher que Jesus lhe disse: vai chamar o teu marido. O que ela disse? Eu não tenho marido. Pois, até o que está lá em casa também não é teu marido. Será que isso você quer para a tua vida? Troca de marido, troca de marido, troca de companheiro, troca de companheiro. Será que não é mais fácil mudar algumas questões? Será? A minha mãe se separou do meu pai porque meu pai também era assim. Ei, a tua mãe teve a história dela, construa a tua história. Tua mãe teve a sua oportunidade, aproveite a oportunidade que Deus está a lhe dar. E o último ponto que eu tenho aqui, o quinto ponto que eu anotei aqui: não compare o teu marido com o teu pai. Não compare o teu marido com o teu patrão. Não compare o teu marido com o teu colega de trabalho. Não faça isso. Nenhum homem gosta de ser comparado com ninguém. Nenhum homem suporta que a sua esposa vai na casa do pai dela pedir dinheiro. Nenhum homem. Por isso é que tem muito homem que deixa de investir dentro de casa, porque sabe que, não, ela como vai buscar no pai dela,
ela vai continuar a buscar no pai dela. Não compare o teu marido com o teu pai. Não faça isso. Teu marido gosta que você compare ele com o teu pai? Você já perguntou ao teu marido se ele gosta que você compare com o teu chefe? Porque o teu chefe te apresenta aquilo que ele quer te apresentar. Os teus colegas de trabalho te apresentam aquilo que eles querem te apresentar. Ele nunca vai te apresentar arrogância, malcriadez, principalmente se for alguém que quer te levar para a cama, alguém que quer destruir o teu casamento. Ele nunca vai te apresentar o outro lado de quem ele é. Então, muito cuidado na hora de comparar o teu marido, seja lá com quem for. O teu casamento merece o teu respeito, o teu cuidado, a tua valorização e, acima de tudo, a tua honra. Amém, pastora. A gente está tendo aqui alguns probleminhas, está congelando um pouco a imagem. Aqui não está congelando, não. Aqui não está parando, não, pastora. Ok, eu acredito que seja a minha internet. Pastora, tremendo, maravilhoso. Depois eu vou pedir para que você repita ao final os tópicos, né, que você falou aí, da atitude de uma mulher, de uma esposa virtuosa. A gente tem aqui algumas perguntas, pastora Glória, e para a gente ser assim, conseguir responder, né, que eu abri para as perguntas das mulheres. Que atitudes ter com o marido que conhece a palavra e ainda assim é infiel? Ele trai. Como que essa mulher pode se posicionar? Que atitude ter diante disso? A minha contrapergunta é: será que ele já aceitou a Jesus? Porque uma coisa é ir para a igreja, outra coisa é estar comprometido com Jesus. Porque quando o indivíduo está comprometido com Jesus, ele não se embaraça, ele não tem tropeço algum. Porque a palavra do Senhor diz que palavra é luz para o nosso caminho. Então, se o teu marido conhece a palavra e ele continua a ter esse tipo de comportamento, conversa com ele. Se ele não te ouvir, fale com o teu pastor. Não fale com a tua mãe, não fale com o teu pai, porque isso acaba sendo exposição. Então, fale com o teu pastor. Procura o teu pastor. Se o teu pastor é um homem idôneo, sabe? Procura o teu pastor, peça ajuda ao teu pastor, não na amiga, não na tua amiga, porque você não sabe de fato quem é a tua amiga, ela pode te expor em pessoas erradas. Tenha certeza que com a pessoa que você vai pedir ajuda é uma pessoa sábia, que não vai manchar o teu casamento e que não vai pôr o nome do teu marido em asta pública. Procura o teu pastor, peça ajuda ao teu pastor, mas de forma a ajudar o vosso casamento. Não de forma a expor o seu casamento. Meu marido trai, ele tem esse e aquele comportamento, e mudar algumas coisas, porque também tem homens que têm esse tipo de atitude, porque a mulher empurra. A mulher manda o homem ir. É a própria mulher que diz ao esposo algum prazer com a sua esposa, ela nunca está disponível, nunca está preparada, nunca tem desejo, nunca tem vontade. Então existem coisas também que esta esposa precisa fazer. Essa esposa precisa mudar algumas coisas dentro da sua casa. Porque mesmo que o pastor aconselhar, se essa esposa não mudar algumas coisas, de nada valerá tanto o esforço do pastor. Porque o pastor, a unção de Deus, ele está num papel muito grande. E se nós não acatarmos aquilo que o pastor fala, não vai mudar. Então, meu conselho para você, procure ajuda do seu pastor e mude alguns comportamentos teus que você identificou que pode ser a que empurre o seu esposo para fora do seu casamento. Uma coisa importante que eu acho a gente colocar aqui é esposa, né? Você que por acaso vive essa situação, seu esposo conhece a palavra, frequenta a igreja, talvez tenha até um cargo dentro da igreja, no ministério, e você sabe que ele trai, né? Isso é uma coisa já sabida entre vocês. Saiba que antes de estar traindo a você, ele está traindo a Deus. Ele está traindo aquilo que o Senhor colocou para a vida dele, que era honrar a sua família, a sua esposa e ser fiel. Né? Então, pare de se sentir tão vítima dessa situação, né? E talvez mude a sua oração. A pastora agora começou falando sobre será que ele é convertido? Né? Comece a orar para que ele se converta de fato, para que essa relação dele com Deus, que está tão fragilizada, né? Que o faz, né? Perder o temor a Deus, né? A sua
se converta de fato, porque a hora que ele for convertido, a hora que ele ter, né, nós nunca tivemos nenhuma situação de traição, nem da parte dele, nem da minha, e nem nenhuma possibilidade disso acontecer dentro do nosso casamento. Antes de nos casarmos, tivemos um relacionamento de amizade de 14 anos, até decidirmos namorar e casar, né? É uma relação de muita amizade que temos. Eu não confio no meu marido. Eu não confio no homem. Eu confio naquilo que é o temor dele a Deus. Eu sei que ele é um homem convertido e ele não vai me trair. Ele tem respeito pela minha pessoa, né? Ele me admira, ele me respeita, mas ele não vai fazer isso porque ele teme muito mais a Deus, porque ele tem a consciência da responsabilidade dele com Deus, porque é um homem convertido e temente a Deus. Então eu confio na conversão dele. Eu confio no poder de Deus que eu vejo todos os dias na vida dele. Então, é nisso que eu confio, é nisso que eu tenho tranquilidade e que eu posso dizer que eu não vivo com neuras na minha cabeça, né? De que está me traindo, de que está indo para cá ou para lá. Não. Eu sei a genuinidade da conversão dele, né? É um homem realmente temente a Deus. E por isso eu descanso. Né? É isso que eu gostaria de colocar aqui. Tenho mais uma pergunta. Qual a atitude que uma mulher deve ter diante de uma sogra que é sozinha, separada, divorciada, e o marido dessa pessoa que nos mandou a pergunta, é um filho único dessa mãe, né? E ela é sozinha. E todos os dias ela liga, já de manhã cedo ela liga, e ela importuna, e ela pede várias coisas, ela solicita este filho o tempo inteiro. Como é que essa esposa precisa se posicionar diante de uma situação? Bom, assim, o relacionamento de sogra e nora foi muito mascarado de que é um relacionamento que não dá certo. E eu digo sempre nas minhas abordagens, eu, Glória, penso que a palavra sogra nunca devia existir, porque no lugar de sogra tem que ser mãe. E a palavra nora também nunca devia existir. No lugar de nora tem que ser filha. Quando uma mulher entra para um casamento, ela precisa entrar com a cabeça de que eu estou a entrar para ser filha. E como filha, eu vou para abraçar não só o meu marido, mas os parentes que agregam ou que estão agregados com o meu esposo. Vejamos, se ele é filho único e a mãe, ou seja, o filho casou, deixou a mãe, automaticamente ela tem que fazer de tudo para ser amiga dessa senhora. A menos que a senhora não queira. Aqueles casos em que a sogra rejeita, não quer, é um caso. E aqui se aconselha a sabedoria, o equilíbrio. Tá bem, ela não me aceita, não me quer, não gosta de mim. Tá bem, eu vou respeitar, não vou incomodar e eu vou estar no meu canto. Mas se o caso é simplesmente este, que a mãe está a ser chata, quer estar sempre, quer que o filho esteja sempre lá, liga de manhã, liga à tarde, por que ela não se aproxima? Porque pode ser carência. Está abandonada. Ela não tem mais ninguém. É o único filho. É divorciada. Vamos compreender as emoções dessa mulher. Porque ao longo da vida são vários investimentos que uma mulher faz na vida do filho. E no final da vida, esse filho não pode abandonar essa mãe. Não pode. Então a mãe, Importante. sim, deve. Sim, é importante que essa entre nesse casamento, sabendo que ele é filho único, né? E que ela já vai precisar mais vai exercer esse papel, se não esse filho, né? Então, você aí que está, de repente, noivo, né, ainda não casou, né? Ou você que já está casada, né? E você o seu marido é filho, é com ele que ela vai daquilo que é a intromissão, daquilo que atrapalha a sua. Você vai se aproximar, também criar esse vínculo para ser também, né, a filha, não a nora, mas a filha, e talvez até ele deixe de incomodar tanto, né, ao filho e passe a ligar para você, para compartilhar algumas coisas, para pedir uma oração, para convidar para tomar um chá, para sair para fazer alguma coisa, para levar o médico, para acompanhar em algo.
né? É sabedoria, mulheres. Sabedoria para lidar com uma situação. Pois, e também, pastora, deve-se compreender que hoje você é nora. Amanhã o jogo vai mudar, você vai ser sogra. Aquilo que você semeia hoje, você vai colher lá frente. Então, cada semeadura que a gente vai fazendo tem que se fazer com uma visão do futuro. O que eu estou a fazer agora? Será que o que eu estou a fazer agora vai me servir, vai me beneficiar para no futuro? Se eu for uma sogra ou uma nora que maltrate a minha sogra, não respeite a minha sogra, será que Deus amanhã vai me favorecer e me dar boas noras? Então é necessário compreender que se hoje eu sou nora, amanhã eu serei sogra. Então eu preciso ser o equilíbrio entre a mãe e o filho. Não permitir que a minha sogra tenha atitudes de tem que haver o equilíbrio. Aí do lado da pastora tá trava muito. Que dando uma inovação. Pois é. Sogra e a filha, né? A filha tem que olhar para a sogra como minha mãe, porque ela é mãe do homem que lhe faz feliz. É mãe do homem que ela ama. Então, respeite, honre. E a própria nora não pode permitir que o filho ou que o marido abandone a mãe. Não. A própria esposa tem que ser a primeira pessoa a não permitir que o filho maltrate sua mãe. Como é que vai maltratar sua mãe? Tem homens que, quando casam, põem a esposa na posição superior à mãe. Está errado. A mulher, quando casa, vai casar para ser filha, não para ser competidora, não para ser a dona, porque ela é filha. Uma vez filha, sempre será filha. Como é que você vai casar com o intuito de que eu serei superior à minha sogra? Eu estarei no nível superior à minha sogra? Já Tu começa. arranja maldição. Já começa mal. Arranja maldição. Porque a Bíblia diz, se você quer que os teus anos se prolonguem, honra o teu pai e a tua mãe. É bíblico. O casamento está a dar errado nessa questão de sogra e nora, porque já começa mal. Porque a nora já começa a olhar a sogra como competidora. Está aqui para atrapalhar a minha vida. Acontece do outro lado, né? É verdade. Posicionamento, querida, sabedoria. Se você tem uma sogra, né, que não entende, que até hoje você não desenvolveu essa relação de amizade, de proximidade, ainda há tempo. Comece a gerar isso em oração, né? E mande um presente, ligue assim, um dia não, faça um elogio, agradeça a ela, né, por ser a sua sogra, por ser mãe do seu marido, por tê-lo criado tão bem, né? Faça elogios, comece a cativar, né, esse relacionamento, comece a cultivar um relacionamento de amor, né, com essa pessoa, que é a pessoa responsável por ter colocado no mundo aqui o teu marido, né, e que haja gratidão acerca disso. Uma palavra muito para encerrar esse assunto é cuidado com as sementes que você está plantando. É importante que tenha revelação disso. Você hoje é nora, amanhã você será sogra, né? E aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Não se engane. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Tenho mais aqui uma pergunta. Eu acredito que ela já esteja respondida, né? Mas eu vou aqui fazer só para a gente, nos últimos 9 minutinhos que a gente tem aqui nessa live, como agir com um marido que não é cristão e possui vícios? No namoro, como é que ele foi? Como é que foi o teu namoro com ele? Ele no namoro não apresentou esses vícios? No namoro, ele escondeu os vícios que ele está apresentando no casamento? Porque existem guerras que muitas mulheres abraçam. No namoro já estão a te avisar, não entra nesse casamento.
O namoro já está a te avisar. Olha, ele tem esse comportamento, ele bate em mulher. Ele não respeita a mãe dele, não vai te respeitar. Ele é um homem que não é comprometido com o casamento. Mas ainda assim, muita gente entra para o casamento. Agora, como lidar? A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. E orando sempre em intercessão e súplica para que Deus transforme o seu caráter. Porque quando você entra para um casamento, analisa todos os detalhes. Quem ele é? Como é que ele fala com a mãe dele? Como é que ele trata as irmãs dele? Ele sabe elogiar? Ele é um bom homem? Será que ele é um homem dado à promiscuidade? Será que ele é um homem dado a várias parceiras? Será? Tem que analisar todos os pontos. Qual é o feitio? Qual é o comportamento da família onde você vai entrar? Porque muitas mulheres, quando estão apaixonadas, elas ficam cegas para a vida. Elas não veem mais nada. Exatamente desse jeito. A escolha inicial foi feita de forma equivocada, né? Ela muitas vezes casa, como eu costumo dizer aqui quando eu faço palestras para as mulheres, né? O estômago está cheio de borboletas, né? É tudo lindo, maravilhoso, né? Olha os músculos, né? Olha a altura, olha o carro, olha isso, e olha tantas coisas, mas não olha o principal, que é o caráter, que é a índole, que é observar como trata, né, a mãe, como trata as mulheres da família, se é trabalhador, se não é, se já bebe socialmente, né? Fique muito atenta, porque se socialmente, em algum momento lá na frente, pode se tornar um vício, né? Então, é importante, não adianta você, agora, depois de casada, se queixar de algumas coisas que você lá atrás não quis enxergar. Né? Eu me deparo com muitas mulheres, né? Ai, Glaucia, mas você não sabe o que ele faz comigo. Ah, Glaucia, mas você não conhece o marido que eu tenho. E aí se sentem vítimas, né, da situação, das circunstâncias. E eu sempre pergunto assim, querida, quem foi que escolheu este marido para casar? Fui eu que escolhi? Né? Por acaso ele colocou uma arma na sua cabeça e obrigou você a casar com ele? Eu creio que não, né? Foi uma escolha sua. Né? O período de namoro é um período para conhecer o outro, né? Para olhar. Não é para você botar uma venda nos olhos, né? E ficar vendo as borboletinhas voando à sua volta e não enxergar o que você precisa enxergar, né? É um tempo de... Então, o namoro, né? Eu tenho ouvido muito essa frase ultimamente, uma relação que foi feita para dar errado, né? Porque quando ela dá certo, aí sim você vai para o segundo passo, que é o noivado, que também foi feito para dar errado. Né? E quando ele dá certo, você parte para o casamento. Mas você já eliminou uma série de problemas. Você está indo muito consciente, né, daquilo que está, da onde você está entrando, no que você está investindo e com quem você vai dividir a sua vida. Eu estou com o meu interfone tocando, minha campainha tocando, já bateram na minha porta. Eu vou pedir para que você fale, né? A gente está com 5 minutinhos de live e eu já falo assim. Então, minha gente, conforme eu estava a dizer, conforme dizia, preste muita atenção à forma como você se direciona para o seu esposo. Presta mesmo muita atenção. Presta muita atenção aos detalhes, à forma como você trata o seu parceiro. Preste atenção na forma como você cuida das coisas do seu marido. Fale palavras de vida. Profetiza bem para o teu casamento. Profetiza a paz dentro do teu casamento. Fale, enquanto você está fazendo as tarefas de casa, profetiza. Eu declaro em nome de Jesus que vai acontecer, já deu certo. Assim como o profeta Ezequiel, o Senhor lhe disse assim, ei Ezequiel, esses ossos aqui podem viver? Ezequiel sabia a condição daquele vale. Estava tudo podre, estava tudo aos pedaços. Mas Ezequiel identificou a voz que falava com ele. Ezequiel disse, epá, quem fala comigo não é qualquer um. É o dono da vida. Senhor, tu sabes. Porque nós precisamos atribuir a Deus aquilo que é de Deus. O caráter do nosso marido, Senhor, tu sabes que ele pode mudar. Então Deus diz para você, agora mesmo que você está nessa live, profetiza na vida do teu marido. Eu declaro que ele vai sair desse vício. Eu declaro que ele vai mudar o comportamento. Vai ser um bom pai para os meus filhos. Vai me amar mais. Vai mandar mensagem. E faz a tua parte, mulher.
cobre, mas que Profetiza. lute também. Profetiza. Declara em nome de Jesus. É isso Profetiza. mesmo. Glória a Deus. Eu não sei, querida, qual é a sua situação, como é que está o seu casamento, como é que está a sua relação com o seu marido, com a sua sogra, com os parentes do seu marido. Eu quero dizer algo para você. Há poder nas suas palavras. Há poder no seu joelho no chão. Há poder quando você pratica, né, a fé. Há um poder, né? E aqui eu já posso assim ouvir muitas mulheres dizendo, mas é tão difícil, né, ficar calada. É tão difícil fazer um elogio para um homem que se comporta como um traste. É tão difícil, meu marido já chega bêbado. Como é que eu vou honrar um homem desse, querida? É possível. O que você precisa fazer é calar a sua carne, é negar a si mesma, né, para que o Senhor te honre. Né? Jesus passou o que passou para que nós tivéssemos vida. Ele não precisava passar e sofrer tudo o que ele sofreu por nós, mas ele fez isso por amor. Ele fez isso porque havia uma missão que ele precisava cumprir. Então, negue você a sua voz interna, negue você as suas críticas, ao seu senso de justiça, negue, sabe, a sua necessidade de ter razão, negue a sua inteligência, se for preciso, para se submeter, para se colocar num lugar de ajudadora, de auxiliadora, de virtuosa. Né? Essa encerra aqui essa live, né? E a imagem congelou novamente, mas eu creio que é uma live ou dois e a gente já vai aqui encerrar, porque vai desconectar. A gente tem aqui algumas perguntas e eu já coloquei aqui essas perguntas. Eu quero te agradecer muitíssimo por esse tempo precioso. Vamos marcar outros encontros. Eu creio que abençoou muitíssimo a vida de muitas mulheres. E eu quero mandar um beijo para Angola, um beijo para a sua igreja, para as mulheres de Luanda, e dizer e profetizar que em breve eu estarei aí, estaremos juntas aprendendo um pouco mais umas com as outras. Amém. Olha, eu é que agradeço, pastora, mesmo. Eu me sinto muito honrada por entrar na sua intimidade, nas suas coisas, por entrar no teu espaço. Muito obrigada mesmo por esse convite. Quando eu falei para meu marido, sabes com quem eu vou fazer a live? É com a Glaucia. Eu disse, então, foi assim para mim muita honra e eu estou muito feliz. Me sinto muito honrada. Muito obrigada por essa oportunidade muito grande. Amo muito a sua vida, amo o seu ministério. Tenho aprendido muito com os seus diretos, muito com aquilo que nos tem passado. Assim, pode não parecer, mas confesso, é uma mulher muito inspiradora e inspira muitas vidas. E eu me sinto honrada por ser uma dessas mulheres que têm sido inspiradas por você. Glaucia, muito obrigada por ser tu Amém. mesmo e por deixar Deus lhe usar desta forma sobrenatural mesmo. Amém, pastora. Eu que super agradeço. A honra maior é minha, você não tenha dúvida. Nos conhecemos de uma forma tão rápida, né? Aqui em São Paulo. Não conseguimos ter um tempo de qualidade, né? A pastora veio com uma missão aí específica, né? Nós pouco falamos da sua carreira, daquilo que fazes, né? Em excelência, que é cantar. E nós não combinamos isso. Mas eu poderia pedir para a gente encerrar essa live, você cantando aí um refrão, alguma coisa para abençoar as nossas vidas, as nossas casas. Eu canto assim. Às vezes Deus permite lutas para ver a nossa fé. Problemas que parecem não mais terminar. Mas Ele mesmo dá o escape para nós suportarmos a dor. Ele é Deus, Ele está do nosso lado, Ele é nosso amigo. Eu sei que às vezes eu fiz essa música no dia em que eu sepultei a minha filha. Eu me lembro que horas antes do sepultamento, ou seja, depois do sepultamento, às 17 horas e 30 minutos, eu fui sepultar minha filha e enquanto eu fui orar, agradecendo a Deus, este louvor caiu assim de paraquedas para mim.
da parte de Deus, isso eu tenho gratidão. Às vezes Deus permite lutas na nossa vida para testar, para ver aonde nós vamos. E às vezes nós não sabemos como clamar. Não sei como vou clamar, não sei como vou pedir. É muita dor. O casamento tem muitas situações tristes, muitos dissabores, mas lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, pastora, que tremendo. Que coisa linda. Tem gente aqui perguntando qual o nome desse louvor. Nós temos Clame. 1 minuto e meio aí. Clame. Clame, está no meu YouTube, Glória Silva Gospel. Sigam a pastora Glória, né? Glória _ Gospel _ Silva, né? Não. E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!